A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que bênção, estamos aqui hoje para continuar o estudo aqui de primeira Crônicas, né? Hoje é o capítulo 2, né, de 55 versículos, né? Como nós falamos no primeiro vídeo, irmãos, até o capítulo aqui de número, aleluia, 8, glória a Deus. Mais precisamente aqui o 9, nós vamos, o 8 e o 9, a gente vai ver muito sobre a genealogia, aleluia. E depois a gente vai começar a falar de personagens da Bíblia, né? Que falamos de 1 Reis, 2 Reis, contando a história deles, falando de novo deles, né, irmãos? Mas com mais detalhes, né? O livro de Crônica, ele tem essa diferença, né? Aleluia, do livro de Samuel, de Reis, que ele pega uma história de alguém ali, de um personagem, vamos dar um exemplo, Saul, aleluia. Ou aquele rei Manassés, que no livro de 2 Reis nós falamos que ia voltar a falar dele em Crônicas, né? Mas com mais detalhes, porque ali não foi o final da história dele. Teve um outro final, a gente vai falar isso aí para a glória de Deus, né? Irmãos, e a genealogia, alguns fizeram alguns comentários no canal, ou individualmente falaram com a gente, que é complicado de entender. Não é, irmãos. Toda história, né, irmãos, teve alguém que começou, seja ela em qualquer área que for. E aqui na Bíblia Sagrada, houve pessoas que existiram antes de nós, que tiveram uma sua parte de contribuição, que fizeram algo. Pessoas que também desobedeceram, erraram. Mas fica, irmãos, ali registrado para quê? Para que você, para que nós aprendamos, aleluia, para não fazer. E aquele que fez algo, irmãos, que ficou marcado ali, algo que fez certo pelo poder de Deus, também sirva para nós vivermos isso e aprendermos, irmãos, aleluia. Hoje, o livro de 2 Crônicas, né, de 55 versículos, né, vai falar da genealogia, aleluia, de Jacó até Davi. Isso é maravilhoso. Como falei no livro de 1 Crônicas, irmãos, e a gente falou nos livros de 2 Reis, está no canal aí para a glória de Deus, né? Curiosidades bíblicas, EV Marcelo. Irmãos, se a gente for pegar personagem por personagem, a gente vai ficar aqui, irmãos, semanas aqui falando. Então, a gente, nesse livro, que há muita genealogia, a gente vai pegar alguns personagens só e vai falar. Aleluia! Deus vai fazer a gente entender, para falar comigo e com vocês que estão aí, para a glória de Deus, destacar algo que vai servir para alimentar a nossa fé, a nossa comunhão, sabe, irmãos? Para despertar em nós aquela vontade, aquele desejo de orar, de buscar mais ao Senhor, sabe, estar na sua presença, guardar o bom depósito, aleluia, que fala no livro, na carta de Paulo a Timóteo, né? Louvado seja Deus. A gente vê que aqui fala de Jacó a Davi. Irmãos, no versículo 1 e 2, né? A gente vai ver aqui, aleluia, os filhos de Israel, né? Aqui tem o nome Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. O segundo, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Asser. Os filhos, aleluia, louvado seja Deus, de Israel, que era Jacó. Irmãos, que tiveram uma contribuição tão grande, né? Destacaram, mas assim, mas a maioria dos filhos de Jacó foram erraram, sim, irmãos, mas depois, com o tempo, vivendo coisas, Deus usando José ali como um instrumento ali, irmãos, vieram a entender, vieram a aprender. Irmãos, a linhagem de Israel, irmãos, é algo importante para a nossa vida hoje cristã. Os irmãos veem que em Gênesis 49:10, ali destaca que de Judá ia vir o rei, que é Cristo o Senhor, aleluia. Veio Davi, né, que teve um papel importantíssimo, né? Então, a gente sabe que o primeiro hebreu que a Bíblia fala foi Abrão, Gênesis 14:13, mas vem contando a história de Israel, irmãos. E cada um teve o seu papel fundamental. O versículo aqui, irmãos, o 3, vai falar aqui de e Onã. Sabemos, irmãos, que Onã, aleluia, lá em Gênesis 38, foi aquele que não quis continuar a linhagem do seu irmão. Aleluia. E Deus viu aquele ato errado dele e o matou. Irmão,
Queira você, queira nós, aleluia, continuarmos aquilo que Deus quer que nós façamos. Aqui, irmãos, não se aplica aqui a parte física, porque aqui a lei do levirato, né? Onã tinha que continuar. Era algo para ele, para o povo de Israel, a linhagem do seu irmão. Mas era o nome do irmão, mas era um mandamento. Mas queira você hoje, irmãos, continuar aquilo que Deus fez com homens lá atrás, lá. Levar a palavra, ser um instrumento, olhar para Cristo e dar o exemplo, irmãos. Aleluia! Isso agrada o coração de Deus. Isso, aleluia, Deus se agrada e é para nós fazermos isso hoje, aleluia. O versículo aqui do 9, aleluia, ao 24, a gente vai ver aqui linhagem de Ezeron, aleluia, e a sua descendência, né? Da família de Caleb, ô glória. A gente vai ver aqui, irmãos, para a glória de Deus, aleluia, lendo aqui na palavra aqui, louvado seja o nome do Senhor, esse filho, esse homem que a Bíblia não cita muito dele aqui, irmãos. A Bíblia não fala muito dele, aleluia. Você fala assim, mas eu não lembro nem de ter visto o nome dele. Mas, irmãos, teve um papel fundamental para que acontecesse, aleluia, algo na vida dele ali que fosse refletido hoje. Porque, irmãos, vem vindo a linhagem ali para chegar até Davi, aleluia, que teve um destaque muito grande, né, irmãos, ali na história, na vida dele. Foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, a gente vê que vários nomes aqui, a gente vai falando, né, Davi teve várias esposas, vários filhos, né, nem todos os filhos foram falados aqui. A Bíblia vai dar detalhes. É a mesma coisa, irmãos, se a gente parar para meditar aqui um pouquinho, pegar os nomes dos discípulos que depois se tornaram apóstolos, né? Foram 12, mas, irmãos, nem todos ali no livro de Atos dos Apóstolos tiveram uma referência muito grande ali. Alguns foram fazer a obra, a história fala que uns foram para um determinado lugar, uns para o outro, mas poucos que foram falados ali, mas todos tiveram um papel importante. O que Deus, o Senhor, fala aqui conosco, com você aqui, irmão? Aleluia. Às vezes dentro de uma congregação, na igreja, aleluia, glória a Deus, é casa de oração, alguns, o pastor, a esposa do pastor, os obreiros ali vão a linha de frente ali, vão orar, vão expulsar os demônios, vão visitar, mas todos que fazem parte do corpo, aleluia, tem a mesma medida, porque vão estar ali orando, vão estar ali dizimando, vão estar ali ofertando, vão estar ali convidando as pessoas para ir. Aos olhos do Senhor, todos vão ter uma importância gigantesca. Você é importante, aleluia, para que o reino de Deus se estabeleça aqui nessa terra. Oh glória, a obra do Senhor seja feita, o nome do Senhor Jesus seja conhecido, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Continuando aqui, irmãos, você vai ver aqui comigo, glória a Deus, aleluia, o versículo 18 aqui, vai falar assim, ó, e Caleb, filho de Eziron, Caleb é conhecido nosso, né, glória a Deus, gerou filhos, Azuba, sua mulher, Jeriote, os filhos dessas foram estes, Gesser, Sobabe e Ardom. Quem que era o Caleb, irmãos, aqui? A gente vê que Caleb foi um dos 12 espias que junto com Josué adentraram lá na terra prometida, irmãos. E o que 10 viram, e Josué e Caleb viram também. Só os dois tiveram a fé, a certeza. Isso que faz a diferença, irmãos. De ver Deus maior do que os gigantes, ver Deus maior do que aqueles homens que estavam lá e que Deus era poderoso para completar a obra da vitória. Os outros 10 viram também, irmãos, mas não colocaram a fé em prática, não exerceram a fé. Os outros 10 olharam o terreno. Hoje, nos dias de hoje, está cheio de pessoas assim. Viveram já milagres, foram tocadas, curadas por Deus, pelo Senhor, mas não desenvolvem, não creem no Senhor, não deixam Deus usar a vida dela. Josué, aqui, por que não fala de Caleb? Caleb aqui, por que não fala de Josué? Porque Josué era de outra tribo, aqui está falando da tribo de Judá.
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Josué foi esse destaque, esse homem, Caleb foi esse destaque, glória a Deus, aleluia, que traz para nós lições importantes, irmãos. Mesmo depois com 80, 85 anos, ele fala que ele estava na mesma força, na mesma fé, no mesmo vigor. Irmão, pode-se o tempo passar, pode-se os dias passar, pode-se coisas acontecer, mas esteja na mesma fé, na mesma confiança, na mesma certeza que Deus é fiel para cumprir a palavra dele na sua e na minha vida, aleluia. Continuando aqui, irmãos, oh glória a Deus, aleluia. O versículo 25 vai dizer que os filhos de Jerameel, primogênito de Ezeron, foram Rão, primogênito de Buna, Orém, Ozem e Aías, oh glória. Os irmãos falam assim, do 25 ao 33, né? Que fala assim, os filhos de Jonatas foram Pelete, Esaza, estes foram filhos de Jaremeel. Eu falei assim, nunca vi falar esse nome na Bíblia, irmão, mas existe. Pessoas aqui com uns nomes até diferentes, mas que contribuíram, irmãos. Sabe, irmãos, para se formar uma história, aleluia, precisa das pessoas, precisa de pessoas que participaram, pessoas que ajudaram, pessoas que estiveram juntos, trazendo um nome conhecido para você entender o que a gente quer dizer aqui, irmãos. Paulo, ali na epístola aos Romanos ali, Paulo viveu cada experiência ali maravilhosa. Aleluia, mas quem ali escreveu a epístola ali aos Romanos não foi Paulo, foi Tércio. Está no versículo 22 do capítulo 16. Irmão, esse homem que era muito pouco citado, foi citado ali. Que papel fundamental ele teve ali, irmãos, naquela caminhada de Paulo. E aqui na nação de Israel, irmãos, que papel fundamental. Quantos aqui, irmãos, choraram, oraram, intercederam, sofreram, estiveram junto de homens como Caleb, que da tribo de Judá, como outros aqui, aleluia. Falei aqui do próprio Judá, depois seus filhos, né? Onã, irmãos, e não tiveram tanta destaque ali, não de destaque, irmãos, de bater no peito, não, mas de aparecer, de registros escritos, né? Porque assim Deus quer, aleluia. E tiveram um papel fundamental ali orando, ali ajudando, ali participando. Nas horas que as coisas estavam tão difíceis, irmãos, estiveram ali junto ali, sabe, irmãos? Aleluia. E a gente vê aqui que o escritor aqui de Crônicas, que falamos no capítulo 1, né? Alguns acreditam na tradição que era Esdras, outros, né? O profeta Gade ou o outro profeta, que isso não vem aqui agora o caso, irmãos, que aqui pelo Espírito Santo é registrado esses nomes. E quantos nomes, irmãos? Aqui, já nesses dois capítulos aqui, que nós temos, o primeiro capítulo gravado do canal, agora o segundo, mas que tiveram um papel fundamental, irmãos. Oh, bendito seja o nome do Senhor, para chegar até hoje, né, a palavra de Deus até nós, para chegar aqui de Jacó até Davi. E a gente vai continuar depois no capítulo 3, né? Vamos ver mais um aqui, ó. Bendito seja o nome do Senhor. O 30 oh glória a Deus, aleluia. O 36 vai falar assim, ó. Aitai gerou a Natã, Natã gerou a Zabade. Vamos ler aqui também o 41, que fala assim, ó. Essalum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. Irmãos, Elisama e Salum, se você, junto aqui, com a gente falando aqui, e você com a Bíblia aberta, você depois poder abrir ali o início do livro de Lucas, ali, quando fala da genealogia, tem ali a de Maria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e também ali de José, você vai ver esses nomes aqui sendo citados ali. E alguns nomes do que estamos citando aqui nessa genealogia aqui, porque era de Judá, que chega, né, até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Homens aqui, irmãos, como você, como nós, que tiveram falhas, erros, imperfeições, aleluia, mas entendiam que a cura, o perdão dos pecados, todo dia um começo, irmãos, na presença de Deus, porque todo dia uma parte da história é escrita, uma história de vida na presença do Senhor tem que ser escrita. Deus faz assim em mim e você, irmãos. Deus faz em nós, aleluia.
Deus faz na nossa vida, na sua vida, irmãos, para a glória e para a honra do nome dele, irmãos, aleluia. Então Deus, o Senhor, ele quer, aleluia, fazer, irmãos, a diferença escrevendo, aleluia. Oh, glória, a nossa história como esses homens tiveram aqui, irmãos, de fé, de persistência, de coragem, mesmo não vendo com os olhos humanos, irmãos, mas crendo, perseverando, a gente chegando, irmãos, e vivendo vitórias do Senhor a cada dia. O versículo 42 aqui, irmãos, vai falar assim, ó: e foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, mestre, seu primogênito. Este foi o pai de Esif, os filhos de Maresa, pai de Hebron. Hebron, a gente fala de uma cidade, né, irmãos? Que, aleluia, muitas histórias bíblicas aconteceram ali. O versículo 50 também fala assim, ó: e estes foram os filhos de Caleb, filhos de Ur, primogênitos de Efratá, Sobal, pai de Kiriat Jearim. Os irmãos vão ver que aqui do versículo, louvado seja Deus, 42 ao 50, irmãos, a gente vai ver, vai falar de cidades aqui, aleluia, que aconteceram fatos marcantes na história de Israel, principalmente do 42 ao 55 aqui, aleluia, onde Jacó viveu ali providência de Deus, milagres, o próprio Abraão, aleluia. Você lendo aqui, irmãos, do 42 ao 50, você vai ver o nome dessas cidades aqui. Cada um na história, irmãos, teve um fato marcante, ele ficou registrado. Hoje, Deus quer marcar aí na sua cidade, aonde você mora. Aleluia! Nós aqui moramos na cidade do Putim. Deus quer que nós fazemos a obra dele aqui, irmãos, e fique marcado aqui no coração das pessoas. Aleluia! Não de escândalo, não de mau exemplo, mas de libertação de almas, de vidas, de transformação, de curas, de milagres. Você aí, independente seja no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, aonde Deus permitir que essa palavra chegue, você marque aí na sua cidade, na sua rua, da sua casa, algo que Deus fez, milagre, cura, salvação de vidas, libertação de pessoas. Irmão, a genealogia de pessoas, de vidas, é para marcar fatos, aleluia, marcantes que houve naquele lugar. Irmão, Deus nos levantou nessa terra, te levantou para fazer a diferença, não cópia de coisas erradas, mas algo novo da parte dele, aleluia. O versículo 55, irmãos, fala assim, ó: e as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. Estes são os quereneus que vieram a Mate, pai da casa de Recabe. Irmãos, nós vamos encerrar aqui o capítulo 2, irmãos, de 1 Crônicas, né? Oh, aleluia! Deus seja louvado. E eu sei, irmãos, que cada capítulo, irmãos, dessas genealogias, Deus vai fazer algo novo aqui na minha vida e na sua, irmãos. Creia, divulgue, irmãos, convide pessoas para ver, envie esse link aí para a glória de Deus, leia todo o capítulo, irmãos, nome por nome, mesmo que você não conheça, não tenha detalhes da vida de cada um, mas alguns você vai conhecer, vai lembrar, pessoas que tiveram fé, coragem, persistiram, venceram. Esses exemplos temos que tirar para a nossa vida e aplicá-los hoje, para a glória de Deus. Deixa aí seu like, seu comentário, faça igual irmãos aí, perguntaram de outras cidades aí que são inscritos no canal, que era complicado, a gente comentou aqui, né, respondeu, e a gente vai assim junto, irmãos, ó, fazendo a obra do Senhor, sendo um instrumento de Deus, você, nós, todos nós aqui, isso para a glória e para a honra do nome do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.